Dia, bom dia. Bom dia, rapaz. Tudo bom? Tudo bom? E o senhor? Tudo bem. Olha, agora a gente vai estudar sobre a Ásia, viu? Certo? Olha, o continente, a divisão da Ásia, né? Localização e a divisão. Localizada a leste do meridiano de Greenwich, a Ásia é o maior continente, é o mais populoso, né? Botar aqui que tá descarregando esse bicho. É o maior e o mais populoso continente do planeta. Tem 44 milhões de quilômetros e abriga cerca de 60% da população mundial. Como vocês sabem, os dois países mais populosos do mundo ficam localizados na Ásia, que é Índia e China, né? Onde tem o maior número de habitantes. Então a Ásia fica com o maior, com a boa parte da população do mundo em si. A Ásia é constituída por porções insulares e predominantemente por terras continentais. A maior parte de seu território localiza no hemisfério norte. Como a Indonésia é cortada pela linha do Equador, uma pequena porção de suas terras está situada no hemisfério sul. Ou seja, elas têm terra no hemisfério norte e sul, onde esses dois hemisférios são formados a partir da linha do Equador. Aí, se for pelo meridiano de Greenwich, ele fica a leste, totalmente todo a leste, é comparado como América. A América é totalmente ocidental, fica no hemisfério ocidental, porque fica a oeste do meridiano de Greenwich. E a Ásia fica a leste, totalmente na parte leste. O continente asiático caracteriza por algumas das menores nações do globo e, ao mesmo tempo, algumas das maiores e mais populosas. O Butão é um pequeno país localizado na fronteira sudoeste da China, com aproximadamente 38 mil quilômetros e pouco mais de 70 mil habitantes. Quer dizer, ele significa que tem o menor país de menor população e também tem o de maior, que é a China, que ultrapassa 9 milhões de quilômetros e mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, existe a China, que é a maior em área, 9 milhões de quilômetros, e a maior população. E o Butão é menor em extensão e menor em população. Certo? A parte ocidental do continente asiático faz fronteira com a Europa e a África. E a parte central é banhada pelo Oceano Pacífico. Já o extremo norte do continente dá acesso ao Oceano Glacial Ártico e a porção sul aos Oceanos Índico e Pacífico. O limite entre a Ásia e a Europa, que eu já é identificado pela linha divisória estabelecida por montes Urais e o rio Ural e o Mar Cáspio, né? E a cadeia do Cáucaso. Mar Negro estreito, né? Então, a divisão entre a Europa e a Ásia é o Montes Urais e o rio Ural, que dá uma divisão que é essa que a gente já falou aqui quando a gente estudou a parte da Europa em si.
Estreito de Bósforo, Mar de Mármore e Estreito de Dardanelles e o Mar Mediterrâneo. Todo o conjunto de terras a leste dessa linha divide o Oceano Pacífico, que vão até o Oceano Pacífico. Todos eles vão fazer parte do território asiático. Todas essas áreas está incluído a parte que é coberta pela Ásia em si. A Ásia apresenta enormes contrastes em seu relevo, abrigando tanto as regiões de maior altitude da Terra quanto aquelas que se localizam as mais profundas depressões. Para se ter uma ideia, os 10 picos de maior altitude do mundo estão na Ásia, especialmente na região do Himalaia, onde você já viu que a Cordilheira do Himalaia é uma das maiores do mundo, onde podemos encontrar também o pico do Everest, uma região, um dos mais altos do mundo também. Então, significa o quê? Que a parte física da Ásia são as maiores do mundo. No extremo norte da Índia, todos eles têm mais de 8.000 metros de altitude. Destaca nessa região o Monte Everest, com cerca de 8.850 metros, que fica localizado na fronteira de Tibete e Nepal, onde é um dos mais altos do mundo. O Everest é a mais alta montanha do mundo, continua a elevar-se de acordo com pesquisas geológicas recentes. O processo de sua erguimento evidencia a juventude geológica da região, onde já houve grandes tremores de terra e ainda vem sendo trabalhado. Eles ainda vêm sofrendo ultimamente grande quantidade de erosão, com o vento e com a chuva. Com isso, está modelando ele está sendo desgastado. O continente asiático também abriga em seu território as mais profundas depressões do planeta, com destaque para o Mar Morto, com profundidade de 307 metros, abaixo do nível do mar, medição de 210, né? Onde ele tem 307 metros abaixo do nível do mar. Essa foi medida em 2010, que fizeram essa medição, onde existe terras abaixo do nível do mar. Ele é chamado assim porque sua salinidade é 10 vezes superior à dos oceanos. Ou seja, dentro do próprio solo existe uma grande quantidade de sal, onde o solo tem grande salinidade, tem um grande sal. Como a gente vê a água do mar e tem a quantidade de sal. O Mar Morto é um lago salgado que tem 80 quilômetros de extensão e separa Israel e Jordânia, onde o Mar Morto, abaixo do nível do mar, então fica entre Israel e a Jordânia. A Ásia Meridional ou Sul tem porções peninsulares e insulares, banhada pelos oceanos Índico e Pacífico. Ou seja, no sul da Ásia tem muitas ilhas, partes insulares que são cercadas por água. E essas águas são do Oceano Pacífico e do Oceano Índico. Arquipélago como o Japão. O Japão é um país, mas é formado por mais de 30 ilhas, né? Filipinas e Indonésia fazem parte de uma região conhecida como Círculo do Fogo, né? Com 40.000 quilômetros de extensão. Esse anel circunda abaixo do Oceano Pacífico, abrangendo
além de ilhas asiáticas, a costa do continente americano. A Nova Zelândia e as ilhas do Pacífico Sul, que essa ilha do fogo, Círculo do Fogo, é uma região que está sujeita a terremoto, a abalo sísmico. A região corresponde a uma área de confluência entre placas tectônicas, ou seja, ela está entre duas placas. Ao se movimentar, cria condições para a ocorrência de abalo sísmico, como terremoto e maremoto. Quando há o sol tremor de terra e não chega na parte superior, fica conhecido só como o abalo sísmico. Quando ela passa na parte superior da terra, explode com grandes lavas, aí dá o terremoto, se for na parte continental. Se for dentro do mar, aí vai se chamar maremoto, né? Então, e fica as atividades vulcânicas, que é quando o terremoto baixa, mas ainda fica um foco ali que, de vez em quando, ele entra em ebulição. Aí dá a atividade vulcânica. Fica em ebulição quando ocorre um pequeno tremor de terra. O Círculo de Fogo tem a maior atividade sísmica do mundo. Os sismógrafos registram, em média, algum tipo de abalo a cada 5 minutos. Mais da metade dos vulcões ativos do planeta, acima do nível do mar, encontra-se nessa região. Então, aqueles que estão no continente, que é acima do nível do mar, está no Círculo do Fogo, uma região da área em si. Então, essas são todas as áreas que acontecem dentro do continente asiático. Localizada a leste do meridiano de Greenwich, a Ásia é o maior e mais populoso continente do planeta. Repetindo, olha, para vocês terem uma ideia. A Ásia é considerada um dos maiores continentes e também o que tem o maior número de habitantes, onde a gente encontra 2 países conhecidos no mundo inteiro como o maior número de habitantes, que é a China e a Índia. Também, como já foi dito aqui, existe o de menor tamanho, que é o Butão, e também tem o menor número de habitantes, que tem 760 mil habitantes e 38 mil quilômetros. Se você ver, ele é menor do que a Paraíba, né? Certo? Menor do que até alguma cidade aqui do Brasil em termos de habitantes. Agora, repetindo para vocês uma pergunta: quais são os maiores países do mundo em extensão? Rapaz, eu sempre achei que foi a China. Olha, dentro desses 5 maiores, um está localizado na Índia, na Ásia. Dos 5 maiores está na Ásia. Só que o que está na Ásia, não tem o primeiro do mundo, não, tem o terceiro. E a parte que, por exemplo, o maior do mundo em extensão é a Rússia. Mas a Rússia tanto tem parte na Europa como na Ásia. E o terceiro do mundo é a China, está totalmente na Ásia. Então, os maiores do mundo, pela sequência, é a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Só que dentro do continente você vê uma parte da Rússia que está na Ásia e a China, que é o terceiro, né, que é o maior do mundo. Aí a China é o terceiro em extensão e maior em habitantes, né? Tanto ele como a Índia, né? Então, ele fica o quê? Encontra alguns maiores de extensão e o maior em
e os maiores em habitantes, que é como Índia e China. Né? Aí ela ocupa 60% da população do mundo, está na Ásia. A Ásia é constituída por porções insulares e por terras continentais. As insulares são as terras que são cercadas por água. E as continentais são as terras, são os países que não têm, que não são ilhas, como o Brasil em si. E as insulares são aquelas que são as ilhas. E a maior parte de seu território localiza no hemisfério norte. Como eu falei, a Terra divide pela linha do Equador em 2 hemisférios, norte e sul. Certo? A Indonésia é cortada pela linha do Equador. Uma pequena porção de suas terras está situada no hemisfério sul. Ou seja, a Indonésia tem terra, seu território tanto está no hemisfério norte como no sul. O continente asiático caracteriza por abrigar algumas das menores nações do globo e, ao mesmo tempo, algumas das maiores e mais populosas. O Butão, como eu falei, é o menor em extensão em habitantes. A China tem uma área de 9 milhões de quilômetros e mais de 1 bilhão e 300 mil habitantes, que é a maior do planeta. A parte ocidental do continente asiático faz fronteira com a Europa e a África, quer dizer, o limite da Ásia. Europa e a África. A oeste é Europa e a Ásia. A parte oriental, que é a parte leste, banhada pelo Oceano Pacífico. O extremo norte, Oceano Glacial Ártico. E a porção sul, Oceano Índico e Pacífico. O limite entre a Ásia e a Europa é identificado pela linha divisória estabelecida pelos Montes Urais, Rio Ural, Mar Cáspio, Cadeia do Cáucaso, Mar Negro, Estreito de Bósforo, Mar de Mármore, Estreito de Dornelis e Mar Mediterrâneo. Todo o conjunto de terras a leste dessa linha divisória até o Oceano Pacífico faz parte da Ásia. Então, são todas as divisões assim. Apresenta contraste em seu relevo, abrigando tanto as regiões de maior altitude da Terra, quanto aquelas em que se localizam as mais profundas depressões. Para se ter uma ideia, os 10 picos de maior altitude do mundo estão na Ásia, especialmente na região do Himalaia, certo? Situado no extremo norte da Índia, ou seja, a Cordilheira do Himalaia está localizada na Índia. Todos eles têm mais de 8 mil metros de altitude. Quer dizer, os maiores picos do mundo, ou montanha, está na Ásia. Tudo com mais de 8 mil metros de altitude. Destaca nessa região o Monte Everest, com cerca de 8.850 metros, localizado entre o Nepal e o Tibete. O Everest, a mais alta montanha do mundo, continua a elevar-se de acordo com pesquisas geológicas recentes. O processo de seu erguimento evidencia a juventude geológica da região. Ou seja, os estudos que estão fazendo, eles continuam se aumentando. E eles se têm o processo de esfreguimento que está levantando. Então, todos, e também é uma área que sofre ainda pela erosão. O continente abriga em seu território os mais profundos depressões do planeta, com destaque para o Mar Morto, com profundidade de 307 metros, abaixo do nível do mar. Quer dizer que o Mar Morto está abaixo do nível do mar.
Ele é chamado assim porque sua salinidade é 10 vezes superior à dos oceanos. Ou seja, no Mar Morto, lá contém muito sal, onde se diz que é mais do que o sal que você pode encontrar dentro do oceano. É um lago salgado que tem 80 quilômetros de extensão e separa Israel e Jordânia. Quer dizer, o Mar Morto separa Israel de Jordânia. A Ásia Sul ou Meridional tem porções peninsulares e insulares, banhado pelos Oceanos Índico e Pacífico. Como eu falei antes, a área a insular são as áreas que ficam como ilha. Tem 40 quilômetros de extensão. Esse anel circunda a bacia do Oceano Pacífico, abrangendo, além das ilhas asiáticas, a costa do continente americano, a Nova Zelândia e as ilhas do Pacífico Sul. Certo? Então, dentro dessas regiões, vem alguma parte aqui na América, na parte oeste, que já vai extrema com o continente asiático. A região corresponde a uma área de confluência entre placas tectônicas, que, ao se movimentarem, cria condições para a ocorrência de abalos sísmicos, como terremotos e maremotos. Que a região do Círculo do Fogo é uma região que acontece mais tremores de terra do mundo. O Círculo do Fogo tem a maior altitude sísmica do mundo. O sismógrafo registra, em média, algum tipo de abalo a cada 5 minutos, né? Onde são umas regiões profundas que ocorrem em várias regiões do planeta. O continente é marcado pela presença de planícies e planaltos, ou seja, o que predomina lá na Ásia são as planícies e os planaltos. O relevo e o clima exercem influência direta na distribuição desigual da população pelas diferentes regiões da Ásia. Ou seja, a gente vai se localizar ou morar de acordo com o clima. Então, existe área muito fria ou com montanha, que pega o relevo e não dá para a ocupação humana. A porção norte caracteriza como uma área de difícil fixação humana, sendo pouco habitada. A porção sul apresenta enorme concentração populacional. De população. Já a área que tem muita quantidade de montanha ou não tem possibilidade da ocupação humana. As principais planícies asiáticas, e depois a parte das planícies, a gente vai estudar mais na parte da hidrografia, quando a gente, na próxima aula, a gente vai estudar já a hidrografia da Ásia, que vai ser separado. Agora, a gente vai pegar a gente vai pegar o lápis e o caderno para copiar uma atividadezinha. Agora, a atividade que eu vou passar hoje é para de hoje a hoje todo mundo responder. Aí já tá aí Arthur, João Vitor, Gabriel, Luísa. Só quem faltou foi Yasmin, quem mesmo? Jasmin e Jonathan. Mas Jonas entrou. Eu vi o nome dele já. Então só faltou Yasmin, todos estão aí. Jonathan entrou, que eu vi o nome dele aqui, quando ele entrou. É verdade. Ele entrou na sala. Então todos vocês vão fazer o seguinte, vão copiar e responder, porque eu vou dar ponto para quem responder a questão que eu perguntar aqui. Quarta-feira. Tá faltando Gabriel e Jasmin. Mas Gabriel saiu, foi. Gabriel estava aí. No final agora só está faltando Yasmin e Gabriel. Jasmin. Gabriel estava e saiu no início. Já pegaram o lápis e o caderno? Sim. Bora, primeira questão.
Pera aí, rapidinho, viu? Dê a localização da Ásia e fale sobre ela. Dê a localização da Ásia e fale sobre ela. Segunda, comente sobre o Butão. Comente sobre o Butão, que é o nome de um país. Comente sobre o botão, é? É. Professor, travou, não entendi. Comente sobre Butão. O botão é qual, cu? Comente sobre Butão, é o 2. Professor, Diga. botão é com O ou com U? Botão. Com U. Certo. Terceiro, explique os limites da Ásia. Os limites, é? O professor travou de novo, não Os entendi. limites da Ásia. Da Ásia. O quê? Explique os limites da Ásia. Pronto? O número 4. Não, agora não. Explique o relevo da Ásia. Explique o relevo da Ásia. Da Ásia. Pronto? Explique o relevo da Ásia. Ok. Quinta questão. O 5. Fale sobre o Mar Morto e sobre o Círculo do Fogo. Fale sobre o Mar Morto e sobre o Círculo do Fogo. É Mar Morto, é? É. E o que mais? Fale sobre o Mar Morto e sobre o Círculo do Fogo. Já pegaram todo mundo? Não, só não peguei a segunda. Fale sobre o Mar Morto e sobre o Círculo do Fogo. Pegasse? Círculo do Fogo. Certo. Agora, Arthur, Davi, Luiz e João Victor estão copiando? Estão pegando, acompanhando? Professor, o senhor pode repetir as 6? Eu não fui para 6 ainda, porque as 5 tem 2 perguntas ao mesmo, uma só. Fale sobre o Mar Morto e sobre o Círculo do Fogo. O 5 é 2 questões, uma só. Agora eu vou para o 6 agora. E sobre o que, professor? Diga. Círculo de Fogo. O Círculo Falar do sobre Fogo. o Mar Morto e sobre o quê? Círculo de Fogo. Círculo do Fogo. É do fogo ou de fogo, pessoal? Fogo, F-O-G-O. Não, do fogo ou de fogo. O Círculo do Fogo. Ah, certo, certo. Obrigado. Pode passar. A 6 é fale sobre o Everest. Falar sobre o quê? Fale sobre o Everest. Como é que se escreve? Everest. E-V-E-R-S-R-E-S-T-E.
Pronto. Sétima. O que pode acontecer, agora o 7. O que pode acontecer em uma área de confluência? O que pode acontecer em uma área de confluência? De confluência. É confluência. Oitava é? É o 7º ainda. O que pode acontecer em uma área de confluência? Pronto. Pronto. Agora vamos. Eu quero saber se todo mundo está acompanhando aí até o 7º. É, tem que ver. Eu tô. Todo mundo já pegou até o 7. Davi, João Vitor, Luísa. Rapaz, Luísa não fala não, ela é muda, né, homem? Poxa, eu desconfio. Ela só falou na primeira aula. Nunca mais falou. Sumida. Bom, vamos para o próximo. Eu vou fazer uma chamada oral aqui. Daqui a pouco eu vou para fazer uma prova oral com vocês aqui. Quem responder, bota falta. É. Tô brincando. Vai, bota no oitava. Como é a oitava? Oitavo. Onde podemos encontrar a maior atividade sísmica do mundo? Onde podemos encontrar a maior atividade sísmica do mundo? Atividade. Sísmica do mundo. Atividade sísmica do mundo. É sísmica. SISMICA. Você pode O nome é fácil, mas a pronúncia fica ruim do cara entender. Ó. É SISMICA. Onde podemos encontrar a maior atividade sísmica do mundo? Que são os abalos sísmicos. Então, me caindo. Acompanhou, João Victor? Eu acabei, Eu eu digo, acabei caindo. Você pode repetir? você deixou alguma sem copiar? Não, eu caí nessa questão mesmo que o senhor tá falando. Certo. Qual é a pergunta? A última que eu copiei foi onde podemos encontrar a maior atividade sísmica do mundo, que é a oitava questão. Onde podemos encontrar a maior atividade sísmica do mundo? Quem era que estava usando esse negócio aqui? Homem. Cadê a bichinha daqui? Próxima. A nona, né? Muito bem. O que aconteceu na Filipina em 2013? O que aconteceu na Filipina em 2013? 2013, né? E 13. 2013. Muito bem, 2013, muito bem. Tá certo. Professor, falta um minuto, viu? Certo. Já Já vai terminou?
vamos Pode para a repetir a última nota, professor. questão. Bora para a última questão, num minuto, ó. Quais as principais formas de relevo da Ásia? Quais as principais formas de relevo da Ásia? De relevo da Ásia. Certo. Copiaram todo mundo? Da Ásia. Eu acho que sim, espero que sim. Sim. Também, né? Então pronto. Agora, quarta-feira, você traga tudo respondido. Tudo em Só fase, né? certo, pode fazer. Quarta para a gente fazer a correção. Tá certo. Certo? Tchau, professor. Tchau. Até quarta. Tchau. Pronto, Bom dia, professor. Maria. Tchau. Professor, 1 minuto, né? Falta 1 minuto. A diretora disse que de manhã ela não pode esperar, não. Aí ela foi embora e disse que o senhor ligasse para ela para marcar para amanhã, viu? Se eu Tá disse, certo. se eu disser a ela que é quarta-feira o senhor tem aula. Mas agora eu ia deixar, eu ia citar só as questões do oitavo, sabe? Aí eu ia pegar. Mas aí o senhor marque com ela amanhã, porque hoje tinha aula, professor. Aí Não, ela foi quem disse que vinha hoje. Aí eu ia pegar no intervalo. pronto. Quando eu dava o oitavo ano, aí você ficava ditando aqui as questões do oitavo e dava tempo para pegar. Mas ela pegou e esperou.